A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. Que o Senhor Deus lhe conceda o conhecimento e a graça para que você possa entender. Nós vamos estar agora com a terceira parte do Espírito das Misérias. Agora nós vamos falar sobre as legalidades. Quais são as legalidades que o ser humano dá para esses espíritos? Eu quero deixar uma palavra-chave agora para a meditação deste povo, a qual está aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esta palavra nesta tarde está relatando a respeito do ministro, que é a geração eleita, sacerdócio santo, né, para falar ao povo, né, que ainda está em trevas. Vós que no outro tempo não são salvos, não era povo de Deus, né, era só criatura. Mas depois de ser regenerado pela palavra, sois povo de Deus. Você tem uma chance nessa tarde de ser alcançado pela palavra, se tornar nova criatura, obedecendo os critérios da palavra, todos os princípios bíblicos, né? Aonde você passa a alcançar a misericórdia de Deus. Porque a palavra que fala, vós não tinham alcançado misericórdia, mas agora estáis alcançando a misericórdia de Deus. Eu quero vos falar nesta tarde aqui. Vamos agora para o primeiro ponto. Aqui fala do descuido e do desleixo, falta de organização e sem orçamento. Muitas pessoas passam por dificuldade na vida, por descuido, né? Confia muito nas outras pessoas, às vezes deixa o governo da sua casa na mão de terceiros, pessoas que ele não conhece. Coloca tanta confiança naquela pessoa, não sabendo que ele pode ter um grande prejuízo diante daquilo ali. Temos que ter um orçamento em tudo que nós vai fazer. A nossa vida, ela tem que ter um planejamento. Não é de qualquer maneira. Eu vou dar um exemplo aqui. Você não entra no mercado fazer uma compra sem ter a sua lista, um orçamento planejado para aquele mês. Porque senão vai dar tudo errado. Você vai levar muita coisa que não precisa, o que precisa talvez você vai esquecer. Então nós temos que ter um orçamento. Vamos fazer um orçamento daquilo que nós precisamos, não comprar muito, né, coisas perecíveis para estragar, né? Colocar muita coisa na geladeira, depois não dar conta, aquilo ali vem apodrecer ali e nós ter um prejuízo. Temos que ter um orçamento daquilo que nós precisamos durante o mês. A boa dona de casa, ela sabe quanto que ela gasta no mês. Ela nunca vai comprar mais do que o necessário. A não ser que ela tenha uma missão, né? De fazer uma cestinha para ajudar alguém. Aí já é diferente, mas ela sabe o que ela gasta e o que ela vai doar. Nunca devemos, de maneira nenhuma, confiar em ninguém para fazer aquilo que Deus colocou para nós. Tem muitas pessoas que não servem para esse tipo de orçamento, porque são pessoas que ainda não foi liberto, né? Ele pode ter um gasto compulsivo, né? Gastar o que não precisa. É culpa da pessoa? Talvez não é, porque aquela pessoa não foi tratada espiritualmente. Ele veio de uma vida lá atrás, aonde a família também não tinha esses orçamentos. Era uma vida desmandada, né? Levava de qualquer maneira. Eram uns gastos compulsivos, né? Às vezes a pessoa acha graça. Ah, eu sou fraco, mas eu vou comprar isso para fulano ver que eu posso. É engano. Não é dessa maneira. Nós temos que ser sábios. Deus aprova a sabedoria. Tem pessoas que ele ainda guarda feridas na alma do passado. Essas pessoas que tiveram seus sonhos frustrados no passado, passaram por rejeições, né?
Talvez foi na infância, adolescência. Às vezes são mulheres frustradas de um outro casamento, que agora tenta viver um novo casamento, mas, porém, se ela não for liberta, ela vai sangrar em cima desse esposo agora, e ele se não for liberta, ele não vai entender o lado dela. Eu quero deixar um exemplo agora para vocês. É um testemunho que eu mesmo passei na minha infância. Eu fui uma criança criada, como diz, no interior, na roça, né? Com 6 anos, eu já trepava num banquinho na beira de um fogão de lenha para fazer a comida. Eu tinha que fazer almoço, e 11h30 eu tinha que tomar um banho, tirando a água num poço que dava 48 metros. Lembro de uma vez que quebrou o saril, quase que me matou, né? Pegou saril na minha testa. E eu tinha que dar conta. O que aconteceu isso aí? Isso aí era um trabalho escravo. Hoje não pode nem pensar uma coisa dessa, né? Então, muitas pessoas já começaram os traumas desde pequeno, né? Com 9 anos, eu já não tinha aquela mãe assim de amor que cuidava de mim. Eu tinha que cuidar das minhas roupas, eu tinha que cozinhar, ainda ajudava eles na roça, entendeu? Eu tinha que ter a responsabilidade de cuidar dos animais, né? Então, nós vemos que muitas pessoas que dão trabalho têm feridas que sangram. E essas feridas vai passar a sangrar em cima de outras pessoas que ela vai encontrar na frente. Entendeu? Muitos adolescentes que foram podados, né? Tinham um sonho, né? Tinham um sonho de estudar, ser alguma coisa na vida, mas foram podados. Os pais não deixaram elas alcançar o objetivo que elas queriam. Então, elas foram podadas. E isso é muito triste quando acontece na vida das pessoas. Eu nunca esqueço, eu só apenas lembro que, graças a Deus, eu fui curada debaixo do sangue de Jesus. Sou uma pessoa liberta. Mas eu vou dar aqui só um exemplo para vocês verem o perigo de vocês podar alguma coisa que seus filhos queiram fazer na infância. Eu me lembro que a gente tinha uma vida assim, na infância, tinha fartura, mas parece que o povo daquela época não era evangelizado, eles tinham muito medo de fartar, que aquela compra não desse para o ano, né? Fazia compra para o ano, vendia uma safra de alimentos, fazia compra para o ano. E eu vi os outros fazer muito doce na casa, na minha casa não fazia. Eu nunca esqueci disso, mas isso aqui ficou na minha mente para que hoje eu possa alertar as outras mães. Glória a Deus, aleluias. Um certo dia meus pais estavam para a roça, eu fui na roça, peguei 3 mamãos e relei. A tuia era a chave, só eles tinham a chave, meu pai tinha a chave da tuia sempre no bolso, numa bolsa que ele tinha guardado. Aquela época, criança não entrava no quarto dos pais, eu não entrava no quarto dos meus pais para remover nada. Então eu teria que esperar ele chegar, abrir aquela tuia para mim pegar o açúcar para fazer esse doce. Mas quando eles chegaram, que viram aquela bacia, aquele mamão relado, a primeira coisa que meu pai falou: para que esse mamão aqui? Você está relando mamão para dar aos porcos? Eu falei: não, pai, é para me fazer o doce, mas eu não tenho a chave da tuia para pegar o açúcar. O açúcar era um saco. Quem teve os pais no passado sabe que não comprava açúcar de pacotinho, né? Vinha num saco de tecido, que aquilo melava e dava até abelha na tuia, tinha que fechar a tuia, né? Aí ele respondeu: a gente não tem condições. Não tem como você fazer esse doce, que pode faltar para o ano o açúcar. A gente só compra açúcar já na base para dar para o ano. E minha mãe ficou triste, só que não tinha o que fazer, né? Estava debaixo de um comando, não era evangelizado também, eu não culpo minha mãe de maneira nenhuma. Minha mãe não tinha o conhecimento do evangelho na época. Ela foi, pegou aquela massa e jogou. Aquele dia eu não jantei, eu fui dormir com aquilo na minha mente. Parece que eu estava sentindo o cheiro do doce de mamão. Aquilo lá foi uma ferida muito forte que me marcou. Ah, Senhor da glória. Então eu peço, gente, é muito perigoso. Vá com atenção, vigilância, cuidado com as suas crianças, seus adolescentes. Não queira podar os planos deles, os sonhos deles.
Quando você levar seus filhos ao mercado, é claro que não vai esbanjar, mas às vezes a criança tem vontade de comer uma coisa diferente que você não colocou na lista. Deixa a criança comprar, às vezes é só uma vez no mês. Não pode essa vontade que ela tem, esse sonho de participar. Entendeu? Aí o que acontece? Existem mulheres também que foram frustradas nos outros casamentos. Né? Quantas mulheres que às vezes, né, estava gestante, tinha vontade de comer algo, aí os homens pensaram que era capricho. E eu vou dizer uma coisa, mulher grávida quando tem vontade não é capricho, porque aquela vontade já provém do bebê que está no ventre dela. Aí os homens não deixam elas fazer o que querem, comprar o que querem. Já aconteceu isso comigo, entendeu? E aquilo frustra. Não é só a mulher sofre, mas o maior pesadelo vai ser para aquela criança, que já vai nascer com a mente frustrada. É uma ferida transmissível, aí nós vamos chamar uma ferida geracional, que surgiu através da gravidez, daquela podação que teve pelo pai, entendeu? Então, deveremos ter muito cuidado. Vocês, marido, que pegaram esposa já de outro casamento, preste bem atenção. Você tem que ver se realmente ela é uma pessoa tratada, se ela foi liberta. Se não foi, você vai ter que ajudar ela, procurar os ministros de Deus para fazer com ela um seminário de cura interior, para que ela venha ser uma boa esposa. Não deixe, não abandone, ajude essa pessoa. Talvez Deus colocou essa pessoa do teu lado para você ajudar ela, entendeu? Às vezes Deus conhece que o seu coração, você tem amor para ajudar essa pessoa, então tenha paciência, entendeu? Porque o dia que ela for curada, ela vai ser uma boa esposa, eu tenho toda a certeza, né? Vamos ler aqui, só para não encerrar, que já está vencendo os minutos. Quero ler com vocês aqui em Provérbios 14 e o versículo 1. Só para nossa meditação, para vocês verem a diferença da mulher sábia com aquela que não tem sabedoria, que às vezes nem é culpa dela, né? Às vezes ela já veio de traumas, né? Traumas de infância, traumas na adolescência, traumas de outros casamentos, né? Onde ela era podada em tudo. 14 e 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Às vezes ela ainda não é uma mulher sábia, mas se você trabalhar com ela, procurar a pessoa de conhecimento, se você não tem o conhecimento na palavra, leva essa pessoa para o ministro de Deus trabalhar uma cura interior, e você vai conseguir fazer dessa pessoa uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe. Em nome de Jesus, seja um construtor dessa pessoa, ajuda essa alma que foi aprisionada. Venha ser para ela uma porta agora de escape, um refúgio mediante a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar uma pausa aqui, estarei voltando brevemente com as mesmas legalidades do Espírito de Miséria.